Seja muito bem-vindo, eu sou Matise, eu sou a professora Edna e agora eu vou responder a dúvida do J de João. Ele me mandou uma lista imensa lá no Instagram e vamos aos poucos fazer, né, João? Tá? É complicado eu fazer ela toda de uma vez. Vou fazer a sua primeira questão. A primeira questão pede o vetor gradiente, então tem aqui letras A, B e C e é super fácil fazer essa primeira questão, João. Vetor gradiente nada mais é que um vetor que vai ter as derivadas parciais de primeira ordem. Então, nós vamos fazer a derivada em relação a x, a derivada em relação a y, e o vetor gradiente vai ser isso. Em relação a x, tem a coordenada i, em relação a y, tem a coordenada j, tá? E aí vai estar pronto o nosso vetor gradiente. Então, primeiro vamos fazer as derivadas parciais de primeira ordem, em relação a x e em relação a y. E depois a gente monta, que vai ficar super fácil. Vamos lá. Ó, na letra A aqui, a minha função é, a sua, né, na verdade, a função é x ao quadrado vezes y. Então, aqui nós temos o produto de duas funções, mas como eu faço as derivadas parciais, na hora que eu faço em relação a x, é como se o y fosse um número, então não é um produto de funções. E vice-versa, na hora que eu faço em relação a y, é como se o x fosse um número, tá? Então, quando eu vou fazer a derivada agora primeiro, em relação a x, eu lembro, por exemplo, quando eu faço a derivada de 10x à quinta, o 10 se mantém, né? Eu passo 5 para frente do x, multiplicando, eu vou fazer 5 vezes 10 e o x fica elevado a 4. Ou seja, a constante que está grudada na função, ela não sai na hora da derivada, ela se mantém. E é isso que a gente vai fazer aqui com o x e o y na hora que eu estiver fazendo a derivada deles, né? Então, vamos lá. Então, aqui primeiro, fx, ou seja, a derivada em relação a x. Então, eu vou derivar o x e manter o y. Derivada de x ao quadrado, passo 2 para cá, 2x. Lembrando que a unidade aqui fica uma a menos, né? É a regra mais básica de uma derivada, é pegar o expoente, passar para frente da letra, no caso, né, multiplicando, e subtrair uma unidade desse expoente. Então, o 2 vai vir aqui para frente e vai ficar x elevado a 1. Só que não há necessidade de colocar x elevado a 1, tá? E aí, como eu disse, mantém a constante. Então, a derivada aqui para nós vai ser 2xy em relação a x. Vamos fazer agora em relação a y. Em relação a y aqui, João, vai ser o quê? Vou manter o x ao quadrado e vou fazer a derivada em relação a y. A derivada de y, a derivada de uma letra sozinha é 1, né? A derivada de y, de x, sozinho é 1. Então, aqui vai ficar x ao quadrado vezes 1, que é x ao quadrado. Então, João, o nosso vetor gradiente vai ser o quê? Simplesmente repetir essas derivadas com a coordenada i e com a coordenada j. Então, ó, nosso vetor gradiente em relação a x e y vai ser 2xy 2xy coordenada i mais x ao quadrado coordenada j. Ou posso colocar também como se for com parênteses, né, como se fosse um par ordenado. Então, esse vetor gradiente também, ó, pode ficar assim: 2xy, vírgula, x ao quadrado. E tá pronta a nossa letra A. Então, eu respondo em cima com i e j, ou eu respondo embaixo como se fosse um ponto, né, um par ordenado. Vamos para B e para C fazer a mesma coisa. Na B, vamos primeiro derivar em relação a x. Lembrando que o y é uma constante, então se ele estiver multiplicando, que ali eu posso falar que é x vezes 1 sobre y, que aí fica x sobre y. Então, essa constante não vai mudar. Então, vamos lá. Então, a derivada de x é o que nós falamos aqui na de y. Derivada quando a letra está sozinha é 1. Então, a derivada de x é 1. E repete a constante que esteja, no caso, multiplicada. Multiplicada ou dividida, que aí fica fácil de vocês entenderem. Então, tá pronto, olha. Derivada de x é 1 sobre y. Agora, vamos fazer a derivada do y. Em relação à derivada parcial, em relação a y, o y agora já está no denominador, né? Então, tem duas maneiras que eu posso fazer. Ou eu faço a regra de divisão para a derivada, ou eu levo o y para cima e acho que vai dar no mesmo. As duas são trabalhosas, tá? Eu prefiro fazer desse jeito para vocês entenderem. Então, a função, ó, eu posso falar que é x vezes y elevado a menos 1. Ó, para jogar o y para cima,
eu posso falar que é x vezes y elevado a menos 1, porque aí eu faço a regra prática das derivadas, a mais fácil, que é a parte de... fugiu o nome. A regra prática é quando eu tenho uma função algébrica mesmo, né? Então, ó, eu vou pegar o expoente, igual eu fiz ali, ó, jogar pra frente multiplicando, então vai ficar menos 1, feio, menos 1, vezes o resto, x sobre y, e aqui eu sempre tiro 1, então já estava escrito menos 1, então eu vou tirar mais 1, vai ficar menos 1, menos 1, ou seja, o nosso y vai ficar menos 2. Então, se agora eu quiser voltar ele para o denominador, eu vou ter menos 1 vezes o x, vai ficar menos x, e o y eu vou colocar ele embaixo, y ao quadrado. Na hora que eu volto, eu tenho que lembrar de trocar o expoente. É isso que eu fiz para subir com o y, tá? Então, desse jeito que eu fiz. Subir com o y, ele ficou elevado a menos 1, até porque aqui é como se tivesse elevado a 1. Então, eu mudei o sinal do expoente. Fiz a regra prática. Menos 1, passei para lá, multiplicando, vezes x, e o y tira uma unidade. Então, ficou y elevado a menos 2. Bom, então ficou menos x em cima e o y elevado a 2 embaixo. Então, tá aí a nossa derivada parcial em relação a y. Colocando no vetor gradiente, assim como na letra A, vamos ter f de xy igual a 1 sobre y, que é a primeira, com a coordenada i, e menos x sobre y ao quadrado, com a coordenada j. Ou no par ordenado, vai ficar 1 sobre y e menos x sobre y ao quadrado. Então, tá aí o nosso vetor gradiente da letra B. E a letra C, que é um pouquinho mais complicada, que tem ali o número E, né, o número de Euler. Então, eu tenho a nossa função. Letra C. Ficou parecendo um E aqui. Nossa letra C é elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, mesma coisa, vamos derivar primeiro em relação a x. A derivada do E é o próprio E. Então, a primeira coisa é repetir exatamente o que eu tenho. É elevado a x ao quadrado menos y. Porém, a derivada, quando é E elevado a x, eu só faço E elevado a x. Ponto, acabou. Quando é E elevado a mais alguma coisa, eu faço a regra da cadeia, que é, ao final, vir aqui e fazer a derivada deste expoente aqui, ó, que não é simplesmente um x. Ou seja, aqui tá faltando quadrado. Ou seja, eu vou fazer aqui vezes a derivada deste expoente. Só que lembrando que é em relação a x. Então, ó, a derivada de x ao quadrado vai ser 2x. Agora, e o y está subtraindo, então o y não mantém. Diferente dessas outras que estavam multiplicando ou dividindo, somando e subtraindo, vai ficar zero, né? Porque é como se fosse aqui, ó, derivada de x ao quadrado mais 20. Derivada de constante é nula, é zero, então eu não escrevo nada do y. A não ser aqui que eu sou obrigada a repetir exatamente o expoente que eu tinha, tá? Então, derivada em relação a x, tá pronta. Mesma coisa agora em relação a y, vai ficar idêntica. Derivada do E é o próprio E, repete. Vezes derivada do expoente, agora em relação a y. Então, o x é uma constante, vai dar zero. Derivada em relação a y, menos y ao quadrado, vai dar menos, passo o 2 para frente, 2y. Então, tá aqui a nossa derivada parcial. Só colocar finalmente no vetor gradiente. Então, vou apertar aqui, vou colocar só o gradiente sem o fxy, igual a parte, essa primeira parte, vou até pôr o 2x na frente, ó, 2x vezes E elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado, coordenada i, menos 2y vezes E elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado, coordenada j. Ou com par ordenado, 2x vezes E elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado, vírgula, menos 2y E elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado. E
Tá aí, J de João, sua primeira questão. E vou fazendo o resto aos poucos, tá ok? Comenta aqui embaixo mais ou menos o que você precisa, qual que é o interessante que venha primeiro, tá ok? Então, super beijo.